Olá, galera! Sentindo saudades? Então vamos! Exercício, vamos lá. Número 1. Gente, olhando para cá, para esse quadro, para a folhinha de vocês, material de vocês, ó, pegue o material aí agora, esqueça o Free Fire, esqueça o Netflix, ó, agora é a hora do material. Exercício na mesa e olhando para a telinha, ó. Número 1. Qual das alternativas, você olhando para cá, vocês olhando para cá, vai ser narrativa? Dá uma olhadinha, ó. Será que, ó, a primeira, ó, ato próprio de texto em que há presença de conselhos, isso é narração? Não, né? Porque a narração, ela indica o quê? Ela indica uma sequência de fatos, né? Personagem, tempo, enredo, né? Então não é. Ato próprio em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto. Também não, né? Apresentação de ideias sobre determinado assunto, está parecendo mais argumentação, outra coisa, né? Ato próprio de um texto em que se conta um fato fictício. Olha só, eu trabalhei ficção, né? Ó, lembra, um texto que é fictício ou um texto que trabalha algo real, em que eu conto, conta um fato, conta um fato. Se liga na palavra conta, ó, palavra-chave, ó, contar. Contar lembra o que, gente? Narrar, é isso? Então, se eu contei um fato, eu estou narrando este fato. Gente, essa é o número 1, é isso? Então, vou colocar aqui, ó, número 1 aqui, ó. Foi. O 2 aí, ó, acompanhando a folha de vocês, hein? Ó, tô de olho. Vamos lá. Argumentativo é o 2, hein? Qual desses pode ser argumentação? Vamos lá. Ato próprio de texto em que há a presença de conselhos. Não. Ato próprio em que há a apresentação de ideias. Ó, apresentação de ideias. Lembra da tese? Tese é ideia. Então, ó, olhando para cá pro titio aqui, ó. Ideias é tese, né? A ideia de tese. Lembra? O que significa tese? É uma ideia, né? E o que é argumentar? É você defender ideia, né? Uma ideia ou ideias através de fatos. Então, olha só. A que se encaixa melhor aqui é essa aqui, ó. Argumento. Número 2 vai caber ali. Show de bola? Então, vamos para a próxima. A próxima é o quê? Exposição. A terceira é exposição. Não é isso? Então, ó, olhando para cá, o que é exposição, né? É o colocar fatos, é o expor. Ato próprio de um texto em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar. Não. Isso não é ideia de exposição não, né? Retrata o lugar. Escrever, né? Então, ó, ato próprio de um texto em que há posicionamento ou exposição. Cara, isso aqui tava me mordendo, galera. Me mordeu aqui, ó. Exposição, cara, ó. O nome já é, né? Já diz, ó, exposição, expositivo. Nossa, aqui. Vamos lá, próxima agora. Descrição. Qual das duas, né? Ato próprio de um texto que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar. Ou é ato próprio de texto em que há presença de conselhos? Pô, na verdade, aqui se descreve, né? Ele está falando de lugar, ó. Palavra-chave, é lugar. Ele retrata aqui, ó, retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar. Lembra que eu dei aquele exemplo lá da sala fechada, em que eu chego numa sala e eu descrevo essa sala, eu relato essa sala, ó. A palavra-chave aqui, ó, é relatar ou retratar, né? Aqui é retratar, mas também poderia ser relatar algo, né? Então, se eu retratei esse lugar, eu descrevi esse lugar. Então, aqui, ó, descrição. É isso. E só ficou faltando a número 5. É isso? A número 5 é prescrição. E ela vai entrar aqui, ó. Ato próprio de texto em que há a presença de conselhos. Show, galerinha? Então, assim, ó, a correção da número 1 está aí. Número 2, galera. A número 2, a gente consegue ver um texto falando sobre o empoderamento, né? O empoderamento, na verdade, é essa liberdade de expressão que o cidadão tem na internet, né?
Antes você não tinha essa liberdade em outros lugares. Na internet você tem essa liberdade de poder expressar, poder escrever, né? Muitas coisas, até coisas positivas ou negativas, né? Mas aquilo que você quer. A internet dá esse ponderamento, esse poder, né? Aquela pessoa que está do outro lado, nós não conhecemos, não sabemos. Muitas das vezes ela finge ser o que não é, né? E é justamente isso, esse poder do empoderamento da pessoa poder se expressar melhor e desenvolver melhor seus argumentos, suas ideias, né? Não só isso, como também trabalhar diversas situações, né? Parte de trabalho, de emprego e opinar, né? E fazer seus próprios textos, gravar depoimentos e tal, e expressar a sua própria crítica do outro lado da telinha, tá? Então o texto ele fala disso, mas na verdade a pergunta é sobre que tipo de tipologia eu posso classificar esse texto, né? Se a gente olhar para cá, vocês estão acompanhando, né? Folhinha aí, ó. Olhando para cá, ó, eu posso dizer que ele é uma dissertação de caráter expositivo. Se a gente olhar o texto, ele não simplesmente expõe, ele defende uma ideia, defende uma opinião, né? Então, quando eu penso nessa defesa dessa opinião, eu não posso simplesmente falar que ele está expondo a ideia, né? Ele está defendendo uma ideia. Narração por reportar-se de fatos ocorridos. Não, ele não narra, né? Ele defende a ideia do empoderamento, ele fala sobre o fato das pessoas poderem opinar. São várias características que me levam a saber, né? Me leva a crer que ele não é simplesmente uma narração. Dissertação de caráter argumentativo, pois faz uma defesa de uma tese. Ó. Qual é a tese que ele está defendendo? A importância da imprensa, não é isso? Ele fala do empoderamento, ele fala da internet e da imprensa. Então, a importância de opinar, né, do cidadão ou do ser opinar sobre um determinado fato. Então, olha só, dissertar é você defender uma ideia, aqui ó, de forma argumentativa, e ele faz uma defesa dessa ideia, a tese. Então, o texto ele deixa bem claro isso, né? Quando eu posso opinar. Se eu acabei de falar sobre empoderamento, esse poder que as pessoas têm de opinar, né, de um determinado texto, dentro de uma determinada rede social, é justamente isso. Quando eu falo isso, eu estou o quê? O texto está argumentando e defendendo essa ideia dessas pessoas opinarem. Show de bola? Não simplesmente colocou lá e largou, jogou a moda Bangu, né? E nem contou uma história, nem expôs um fato, nem descreveu. O texto, ele argumentou, ele defendeu uma tese embasada em opiniões. Show de bola? Então, assim, ó, dissertar é isso. Argumentar, né? Defendendo uma tese. Ó, defesa de uma tese. O nosso gabarito é letra C. C de capitão. Show, galera? Questão número 3. Vamos lá. Ó, olhando tua folhinha aí, hein? Tua folhinha que eu tô de olho em você. Ó, número 3. Eu quero saber aqui quais dessas alternativas vai se encaixar melhor, né? Com o nosso gabarito aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Se eu parar para analisar, olha só, eu estou contando, não estou? Ó, Dário vinha apressado, ó. Isso é uma narrativa, não é? Eu estou contando, tu imagina, ó, contando uma história de um carinha chamado Dário. Esse cara vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, queria, né, de repente encontrar a namorada. Eu estou contando, ó, vinha apressado, o movimento, olha o movimento, ó, é narração, galera, ó, movimento, ele vinha apressado, eu tenho movimento, ó, movimento, cara, movimento é uma característica forte da narrativa, né? Diferente da descrição, que é aquela coisa paradona. Então, olha só, aqui, ó, eu identifico uma narrativa. Narrativa. Essa ideia de tempo também, ó, vinha apressado, né?
É uma ideia de que alguém estivesse contando, Dário vinha apressado, de repente, tropeçou e tal. Né? O guarda-chuva no braço esquerdo, beleza. O texto 2. Era um homem alto, robusto, muito forte. Cara, isso aqui dá uma ideia de quê? Aí você vai falar assim, mas professor, ele não está narrando? Ah, cara, eu posso dizer que poderia ser até uma narrativa. Mas olha só, quando eu usei o alto, o robusto e o forte, o que é isso? Vocês lembram? Vocês vão olhar lá na nossa aula, vão reprisar a nossa aula, e vocês vão lembrar que adjetivo é uma característica forte de que texto? Que texto? Quero mais alto, hein? Descrição. Então aqui é um texto descritivo, professor. O texto é descritivo, galera. Beleza? Já dá para eu saber o gabarito? Já dá, né? Mas mesmo assim, nós vamos continuar a correção. Texto 3. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação? Vamos olhar. Será que isso aqui é uma narrativa? Será que isso aqui é uma descrição? Cara, quando eu falo atualmente prevalece um discurso, né, de exaltação, me remete a uma ideia de que eu estou opinando alguma coisa. Eu chego assim, ó, gente, atualmente prevalece o discurso de exaltação. Aí eu vou explicar, ó, devido a isso, né? Porque o fato aconteceu isso, porque as pessoas querem, né, dialogar sobre tal assunto. Cara, eu não posso falar que isso aqui simplesmente é uma narração. Porque se você olhar para cá, não tem personagem, tá? Ele indica o quê? Alguma coisa que eu quero defender. Ele está indicando uma ideia, algum argumento que eu quero defender. Beleza? Então isso é uma dissertação, tá? Dissertação. Quando eu falo, ó, palavra-chave, prevalece na mídia um discurso de exaltação. Quer ver ficar mais fácil? Eu pergunto por quê. Na dissertação, você usa a palavra-chave por quê. Porque na dissertação existe a causa e a consequência. Tá? E quando eu faço essa pergunta, por que atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação, professor? E eu vou dar a resposta. Show de bola? Então, quando existe a causa e a consequência, existe o quê? Uma marca forte da dissertação. Quer achar a dissertação? Usa causa, consequência. Usa o porquê. Lembra daquela aula que eu falei lá da padaria, que a mãe mandou o filho ir à padaria? Ir à padaria. Então, por quê? Aí o garoto pergunta por quê. E a mãe vai justificar. A mãe vai dar os motivos dele ter que ir à padaria. Então, isso é dissertar, né? Eu vou levantar uma ideia, vou usar um porquê e vou explicar esse porquê. Só pode ser dissertação. Texto 4. Pera aí, eu já vou dar o gabarito, hein? Texto 4. Bata no liquidificador primeiro a cenoura com ovos. Pensa assim, ó. Estou fazendo uma receita de algum bolo. Não sei, pode ser bolo de cenoura, que seja, né? Mas, ó, bata no liquidificador. Gente, duas coisas, ó. Primeiro ele dá uma ordem. Bata. Qual é o texto mesmo que indica a ordem? Qual é a tipologia textual que indica a ordem? Quero ouvir mais alto, hein? Ó. É o texto que? Injuntivo, né? O texto injuntivo, ele tem um valor de prescrever também, né? Então, ó, eu estou dando uma ordem aqui, ó. Estou dando uma ordem e eu, ó, estou orientando. Ordem e orientação. Duas palavras fortes para a sua identificação do texto descritivo, não, do texto injuntivo. Cuidado. Não confunda descrição com injunção. Beleza, galera? Qual é o gabarito mesmo? Gabarito letra A de amor. Show de bola?
Número 4, vamos lá, galera! Ó, a 4 eu coloquei uma pegadinha aí para vocês. Na verdade, agora a gente vai falar de inferência. O que é inferência, professor? A inferência, na verdade, é você interpretar nas entrelinhas. Né? O que é interpretar nas entrelinhas? Por exemplo, você já está acostumado com um texto onde as respostas já estão dentro do texto. Né? A inferência é o contrário. A resposta ela não está dentro do texto. Ela está fora. Você vai ter que interpretar o que o texto está dizendo. Nesse caso, eu coloquei uma charge aí dizendo o seguinte, ó. Tem um carinha aí entrevistando a mulher, né? O jornalista vai entrevistar a mulher e ele faz a seguinte pergunta. Qual a reação da senhora ao ser abordado por um ladrão na rua? E ela responde. Ele vir com aquela ideia de que é candidato à reeleição e pedir voto para 2014. É isso? Então, na verdade, a mulher, ela responde ele dessa forma. O que eu posso inferir? Né? O que eu posso interpretar com isso? Vamos olhar para cá. Será que isso causou revolta na entrevistada? Ela ficou revoltada? Cara, a princípio parece que sim. Vamos deixar em off esse A aqui, ó. Deixar aqui em off, ó. Em off. Letra C. Causou indignação no entrevistador? Não. A gente não pode inferir que causou indignação no entrevistador, porque, na verdade, ele não demonstra nenhuma feição de raiva, né? de ódio com isso. Ele está lá tranquilo, mas ele ficou um pouco assustado. Não vou dizer que ele ficou indignado, mas assustado sim. Gerou uma discordância de opiniões? Não. Você não vê ninguém discutindo opiniões ali. A mulher discutiu, o entrevistador não gostou da resposta dela e retrucou. Mas a senhora não deveria pensar assim. Não. Você não vê de maneira nenhuma isso no texto. Cuidado para não extrapolar o texto, hein? E foi uma resposta já esperada pelo entrevistador. Pô, cara, o entrevistador, ele é vidente? Como é que ele... Não foi uma resposta esperada, né? Porque, na verdade, ela deu uma resposta e deixou ele o quê? Assustado. Se ele ficou assustado, o cara pergunta, de repente, qual é a sua reação a ser abordada por um ladrão. Ele está falando do ladrão, né? Não do ladrão político. Então, assim, aí ela vai e responde e ela fala que é o cara pedir voto. Então, ela quis dizer o quê? Que o cara que pede voto é ladrão. Ela está falando que o político é ladrão. Percebeu? E isso fez com que ele recebesse uma resposta inesperada. Porque, na verdade, ele pensou que ela fosse falar do ladrão, mas ela falou do outro ladrão. Falou do político, né? Perdão, brincadeiras à parte, gente. Então, o que podemos inferir? Que o gabarito é o quê? Letra B. Não foi a esperada pelo entrevistador. A resposta dela não foi esperada pelo entrevistador. Ele não esperava que ela falasse do político. Né? Não que o político seja ladrão, né? Nada disso. Então, assim, o gabarito é a letra B. Encerramos aí essa parte. Vamos para a questão número 5. Galerinha, novamente aí, ó. Agora, outra questão de inferência, a questão número 5. Peguei aí agora a nossa Mafalda, nossa tão conhecida Mafalda, e é uma questão de inferência em que, observe na telinha, o pai, ele vai até a estante para pegar um livro. Ele foi à estante para pegar um livro e ele olha. Se a gente parar para analisar, esse livro que o pai da Mafalda pegou é um dicionário, correto? Só que ele pega o dicionário e logo põe na estante. Então, ele foi muito rápido, não foi? O que dá para pensar aí? Pegou e olhou uma palavra. Ele não queria ler o dicionário. Não foi a intenção dele de ler. Aí a Mafalda vai e vira, pai, desse jeito o senhor não vai terminar um livro tão grande. Não vai acabar de ler um livro tão grande. Qual é a pergunta, gente? Ó, tem que se ater ao que está sendo perguntado. A pergunta é, o efeito de humor na tirinha tenta fazer uma referência ao pai da Mafalda. O que esse efeito de humor quer trazer para a gente? Vamos lá. Se a gente parar para analisar, a letra A fala o seguinte, ó, revelou
desinteresse na leitura do dicionário. A princípio, eu poderia falar que ele teve desinteresse. Eu poderia até pensar, pô, desinteresse, porque foi tão rápido a leitura dele. Mas, gente, eu também poderia pensar que ele estava querendo apenas achar uma palavra. Se eu quero achar apenas uma palavra, eu não tenho que ficar lendo o dicionário todo. Concorda comigo? Então, ó, eu vou achar uma palavra, eu vou ler A, B, C, D. Cara, eu leio a palavra que eu quero. Show. Então, a letra A, ela já pode ser descartada aí. Letra B. Tentava ler um dicionário que é uma obra muito extensa. Você extrapolar o texto. O texto não está dizendo isso. A charge não diz isso. Que ele tentou ler o dicionário inteiro. Na verdade, ele precisava apenas de uma palavra. Então, a letra B, ó, também está descartada. Letra C. Causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. Será que ele causou surpresa? A Mafalda falou assim, nossa pai, o senhor vai ler esse livro todo? O texto está dizendo isso? Nossa pai, o senhor já acabou de ler o livro? Nossa pai, o senhor gosta de ler? Não, não tem isso no texto. Não dá pra gente inferir isso, gente, ó. Tá fora também. Pá. Vamos lá. Queria consultar o dicionário, olha o que ele fez. Ele foi tão rápido, ele pegou e logo colocou no estante. Então ele só queria consultar. Ó, ele queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida. É simplesmente isso. Né? O humor é esse. Então a Mafalda não percebeu essa ideia. Ela pensou que aquele livro fosse para apenas ele ler e não simplesmente para consultar e colocar de volta. O dicionário é para isso. Eu consulto uma palavra ali e logo ponho ele novamente na estante, né? Ou seja, logo o lugar que você guardar. E a letra E é outra balela muito grande, né? Demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante. A marquesa aqui, o pessoal dizendo que era gabarito, mas não é o gabarito. Ó, demonstrou que a leitura do dicionário desagradou bastante. Não, cara. Se ele queria consultar, foi coisa rápida. Foi para apenas uma consulta. Dicionário, consulta. Consulta, dicionário. Então, gabarito, a letra? Letra D! E vamos que vamos! Gente, questão número 6. E mais uma vez com a Mafalda. A Mafalda que faz sucesso nas tirinhas. Ó, tem aí uma roda de amigos. E a Mafalda, ela faz a pergunta assim, ó. Para onde vai a humanidade? Aí os dois respondem na hora assim, ó. Para frente. Aí há uma divergência aí, ó. Um fala assim, ó. A frente é para lá, não, é para cá. Aí cada um aponta para um lado. Um faz assim, outro faz de lá para cá, outro faz daqui para lá. Gente, essa questão aí levou a Mafalda a pensar assim, ó, é por isso que é difícil. Agora eu sei por que a humanidade, né, não consegue ir para frente. Por quê, né? É aí que a gente vai ver a resposta. A gente analisando essa questão da Mafalda, o que dá para inferir, né, nessa questão aí? A inferência, ela fica no gabarito letra A. Por que a letra A? Porque ela fala de oposição, de divergência de resposta. É justamente isso. A humanidade não vai para frente justamente por essa divergência de resposta. Ou seja, a diferença nas respostas. As pessoas não chegam a um consenso. As pessoas não se entendem. É isso? Quando o garotinho fala para lá, outro para cá, começa a discussão. Porque um acha que é para a direita, o outro acha que é para a esquerda. E a melhor alternativa, a alternativa que se encaixa melhor, é a letra A. Fechou, galera? Questão número 7. Vamos lá, galera. Ó, mais uma da Mafalda, hein? Ela tá famosa. Vamos lá, galerinha. Brincadeiras à par. Ó, aí tem a Mafalda conversando com a amiga dela. Estão falando de coisas feministas. Nada contra o feminismo aí não, mas olha só. Ela tá falando o seguinte, ó. A amiga dela fala que ela não quer ser como a mãe. Trabalhar com costura e recorte. É isso? E mais à frente, ela vai falar que ela é da tecnologia. Ela é de uma nova geração. Então ela vai trabalhar com o quê? Com tecnologia, né? Com coisas mais, segundo ela, mais importantes. Mas tem um probleminha. No último quadrinho, ela já distorce.
Porque ela fala que ela vai comprar uma máquina para trabalhar com costura. Ó, se ela falou que não queria trabalhar com costura e agora, no final, ela fala que vai comprar uma máquina para trabalhar com costura, olha a cara de espanto da Mafalda, né? Há uma contradição, não é isso? É só a gente analisar. Se existe uma contradição, qual é a alternativa chave? Qual é a alternativa que me leva a entender, ou seja, a inferir que isso é uma contradição? Gabarito, letra D. Porque ela começa com um discurso feminista e depois ela vai contrapor esse discurso, ou seja, ela entra em contradição quando ela fala de comprar uma máquina para costurar. Show, galerinha? Então, ó, alternativa letra D. Espero que vocês tenham, ó, acertado, porque essa é a nossa alternativa. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão. Questão número 8. Vamos lá, galera. Ó, tem duas criancinhas aí. Dessas duas criancinhas, uma está com o pai, está com um iPad ao lado, né? E o pai fala assim, ó, filho, iPad para você. E a outra está com a mãe. Dá para ver que são pessoas mais humildes, mais pobres, né? Da periferia. Então ele fala assim, ó, filho, você vai e pede. Vocês percebem que a própria linguagem, ela está informal, né? A linguagem é colocada de maneira muito coloquial, muito informal. Vocês até conseguem ver a diferença, né? A diferença na própria linguagem. O que dá para inferir, galera? O que eu posso inferir com essas duas análises? Analisando essas duas famílias, né? Essas duas pessoas aí, os dois pais oferecendo, um pai oferecendo um presente e a outra mãe falando para o menino pedir uma ajuda na rua, né? Um dinheirinho para que possa sustentar a sua família. Vamos olhar para nossas alternativas? Olhando para cá, vamos lá. A letra A diz assim, ó, fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. Ah, pode até ser uma crítica social, mas será que é isso realmente que a tirinha quer? Né? Que a nossa charge, ou melhor dizendo, quer? Vou deixar aqui, ó, em off, por enquanto, ó. Tá em off isso aqui. Depois a gente volta nela. Letra B, promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologia pelas crianças. Não, na verdade o foco não é na tecnologia. Embora o menino, né, recebeu do pai um iPad e o outro, coitado, não tinha condição de ter, mas a gente não está falando da tecnologia, ele não focou na tecnologia, né? Ele está fazendo uma relação entre classes sociais, né? Ele analisa aí as classes sociais. Letra C, retratar a realidade dos pedintes. Gente, também não está focando no pedinte. Sabe por que não foca no pedinte? Porque, na verdade, ele fala do iPad e ele fala do outro que está pedindo, porque não tem condição de comprar, de ter aquilo que o rapaz tem, que o garoto tem. Show de bola? Então, assim, ele não focou na questão de pedir, e sim, mais uma vez, na questão de relação social, de diferenças sociais. Letra D, provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda e aí no Brasil. Realmente, né? Porque você vê a desigualdade. Lá na sua charge tem uma palavra desigualdade lá em cima. Então assim, ó, com essa palavra você já consegue inferir, já consegue deduzir aí que o gabarito seria a letra D. Porque ele fala, ó, que ele quer provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. Na verdade é isso, né? Uma reflexão. Ó, né, tem um iPad, o outro não tem nada. Tá pedindo, gente. Então, assim, nosso país está passando, né? Passa por uma dificuldade muito grande, uma desigualdade social muito grande, e isso leva a várias consequências, né? Inclusive até na fala. Até na fala você vê essa desigualdade. Entenderam, gente? Por isso o gabarito é letra D. Professor, por que não pode ser a E? Já falo para vocês, a E tá falando o seguinte, ó, fazer uma crítica sobre a alta taxa de natalidade. Cara, ele tá falando de nascimento? Quem falou de nascimento aqui? Cara, os caras viajam, né? Pô, uma alternativa dessa, letra E não tem como.
Letra E não dá. Por isso o gabarito é a letra D, tá? Eu espero que vocês tenham acertado. Ó. Para quem acertou, muito bem. Para quem não acertou, amém. Continue se esforçando, tá? Vamos para a questão número 9. Olá, meus guerreiros. Beberam aquela água, deram aquela respiradinha? Ó, vamos para a questão número 9. Estamos chegando na reta final, hein? Fiquem até o fim, ó. Não desistam. Vamos lá. Número 9, ela vai falar o seguinte, ó. A charge, além das imagens, há outro recurso importante, é a linguagem verbal, né? Então, assim, o que eu consigo inferir na fala do pai e da mãe nessa questão? A pergunta é essa. O que dá para a gente inferir, né? O que dá para a gente deduzir? A linguagem verbal, na verdade, é aquela linguagem em que eu quero me comunicar através da escrita e da fala. Então, vou usar a escrita e a fala para me comunicar. Isso é linguagem verbal. Pegou? Tranquilo? Como o grilo, né? Então, vamos lá. Qual a alternativa que se encaixa melhor, que se enquadra melhor nessa questão? A alternativa que se enquadra melhor nessa questão seria a letra E. Por quê? Sem muitas delongas, né, gente? Ó, o que eu vou falar? Quando eu percebo, né, que a linguagem do pai fala de iPad, ele está usando uma linguagem formal. Mas a mãe fala iPad. A mãe do menino mais pobre, né? Fala iPad. Quando ela fala iPad, será que ela está querendo dizer iPad da maneira informal? Não. Ela está usando o verbo pedir, mas ela faz isso de maneira informal. Você vai e pede, ao invés dela falar, você vai e pede. Perceberam? Então, ela usou uma linguagem informal, né, que ela desrespeitou a norma culta, né, não comprometeu a comunicação, mas não conseguiu respeitar a norma culta. Show! E o rapaz usou a norma culta de maneira comum, de maneira muito tranquila. Só que há uma diferença entre classes sociais, né? Porque a tendência é que a pessoa com poder aquisitivo maior é que ela tem uma cultura, né, privilegiada em relação a uma pessoa com poder aquisitivo menor. Viram a diferença? Então, nesse caso, há uma desigualdade até na parte cultural e social. Não só na parte financeira, mas também na parte social e cultural. Perceberam isso? Por isso o gabarito que se adequa certinho à nossa questão é o gabarito da letra E. Show de bola? Então vamos para a nossa última questão. Número 10. Vamos lá, ó. Força! Vamos lá, galera, para a nossa última questão. Questão número 10. Né? Chegamos ao fim de mais uma maratona de questões, né? São 10 questões. Essa 10ª questão, ela fala o seguinte, ó. Enfio, você vai e pede. O fio seria filho. O você é você. E o i é o e. É o conectivo aí de adição, né? Em filho você vai e pede. O certo seria esse. Pede, né? Não pede, como está aqui. O que eu consigo analisar? Qual é a alternativa que se encaixa melhor, né, nessa questão? É simples, né? A linguagem do dia a dia, a linguagem popular, é chamada de linguagem coloquial, que é a linguagem que o povo costuma falar. A nossa linguagem mais simples, de melhor acesso, que é mais fácil para a comunicação. Beleza? Então, assim, olhando por esse lado, o gabarito que se encaixa melhor aí é a linguagem coloquial, porque é a linguagem do dia a dia, é a linguagem do povão. Nós usamos o pra, né? Nós trocamos o é pelo i. Por exemplo, a própria palavra vídeo, a gente fala vídeo, mas o certo seria vídeo. Aí também é mais uma questão fonética. Mas assim, a linguagem coloquial é aquela linguagem em que a gente usa para se comunicar, né? Mas de maneira o quê? De maneira mais simples. Show de bola? Então assim, ó, o gabarito, nesse caso, é a letra C, né? Nossa letra C, está marcado aqui. Então, finalizamos aí. Ó, espero que vocês tenham estudado. Quem conseguiu acertar o maior número de questões, tá de parabéns.
Quem não conseguiu também, que revisem as questões, porque levem os estudos a sério. E lembrem-se, aprender é preciso, porque crescer é inevitável. Até a próxima, gente. Bye, bye.